Olá, amigos. Olá, boa noite. Então, essa proposta, né, é a gente poder, nesta noite, né, conversar, né, com o tema do caderno PEN, Igreja em Grupos, Estudo Bíblico 5, tá? Buscando e praticando sabedoria. Tá? E o texto de base é o de Tiago 1, versículos 5 a 18, e nós lemos, então, os versículos 5 até o 8, onde, então, Tiago, ele está dizendo sobre a importância de buscar sabedoria e pedir a Deus sabedoria, e assim sermos perseverantes nessa fé e pedir a sabedoria com fé, tá? A fim de que, quando vier dúvidas, a gente não fique cambaleando, né, como um barquinho nas ondas do mar, sem leme. É importante que nossa vida tenha um leme, e este leme é a fé em Cristo, né, apoiada e que vem pela palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. Nós, então, tivemos a reflexão inicial com esse texto, né, e vimos aqui, então, a importância de ver o que Tiago está dizendo, né? Tiago está dizendo e escrevendo para pessoas que foram alcançadas pela fé, foram justificadas pela fé, e agora o desafio dele é que as pessoas apliquem essa fé. E aí a ênfase dele é a santificação, mas já com o fundamento, né? Supondo, né, e tendo por base de que as pessoas que eram alcançadas com esta carta de Tiago aos cristãos eram pessoas transformadas, pessoas para a fé em Cristo, em Jesus, e agora estão vivendo essa nova vida com Cristo. E é uma vida de amor, é uma vida de serviço ao nosso Deus. E aí é importante a sabedoria que nos dá o norte, essencialmente na questão do agradar a Deus. Nós, muitas vezes, agradamos a Deus por motivos próprios e interesseiros, e não interessado. Né? O amor verdadeiro, ele é interessado no outro, do bem-estar terreno e eterno. E o amor não verdadeiro é o amor interesseiro. Eu só penso em mim, eu vou te ajudar porque eu sei que um dia também eu posso encontrar ajuda em ti. Então é amor interesseiro, e aí não vem da sabedoria, não vem da palavra de Deus. E é interessante a sabedoria para provações, para tempos difíceis. E, de fato, cristãos lidam com situações muito difíceis da vida, sejam as provações da parte de Deus, e sejam as tentações e seduções e opressões da parte do maligno. E também que haja, e com mais inimigos que a minha própria natureza humana pecadora e o mundo descrente, pecador, descomprometido de Deus e com Deus, e então, realmente, eles não têm como viver uma vida santificada, agradável a Deus, porque não foram transformados. Só o Evangelho transforma, oferece nova vida, e aí dá significado e valor para esta nova vida, esta vida com Deus. E é importante o debate, como temos na página 32, né, a perguntar, né, ali eu coloquei versículos 6 a 8, mas, na introdução, mas é 5 a 8, e então, qual é a razão desta recomendação de Tiago? Que sabedoria é essa? Ela é necessária para o quê? Tudo indica que Tiago estava recomendando uma sabedoria especial aos cristãos que viviam e vivem em tempos difíceis, para que sejam capacitados a suportar as provações sem desanimar, e que continuem firmes na fé e confiança em Deus, evidenciando uma fé ativa no amor. Os cristãos, para serem sal e luz no mundo, necessitam permanecer firmes, sem vacilar. A sabedoria recomendada por Tiago é fruto do Espírito Santo na vida dos cristãos. Por isso ele descreve: peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Quando os cristãos mantêm intensa comunhão com Deus, o fruto do Espírito Santo é abundante, como vemos em Gálatas 5, versículos 22 e 23. É a vida em que a fé se revela na vivência dos cristãos. Então, isso é muito importante para nós. Tá? Temos de Deus, Espírito Santo, esta sabedoria. E logo mais adiante nós vamos
no capítulo 3, né? Nós vamos ter versículos 13 a 18, então algo mais a trabalhar sobre a sabedoria de Deus. E aí, então, se pergunta, né, diante das provações que passamos, né, que provações enfrentamos hoje na atualidade? Dá para conversar bastante. Né? Nós temos aí a pandemia, né? Então, diante do sofrimento, com as pessoas enlutadas, pessoas que ficaram com sequelas do Covid ou tratamentos, né? Pessoas que foram entubadas e agora tem todo o processo de recuperação, de cuidado. Então, ainda surgem muitas dúvidas, né? Nós temos várias situações tão filosóficas, políticas, religiosas, ideológicas, né? Que, então, levam as pessoas a se dividirem. Umas pensam assim, outras pensam diferente, e esquecem o que tem em comum. Os cristãos, a fé em Jesus como Senhor e Salvador, e os brasileiros, nós temos uma pátria em comum. Né? E aí, então, com a sabedoria de Deus e com o amor de Deus, realmente tudo flui melhor, né? A partir do amor. E isso é sabedoria. Né? Então, quando a gente vive e trabalha com amor, é um amor sacrificial, doação, entrega para o bem do outro, não só terreno, mas eterno. E eu quero o bem do outro, eu quero a felicidade do outro, eu quero a realização do outro, a autonomia do outro. Não eu só ter e o outro não ter. Então, quando assim se procede, sejam autoridades, sejam também as pessoas da nossa pátria, as pessoas pensam diferente, elas sempre olham para si, elas pensam e não vale o que tu pensa, vale o que eu penso. E aí, então, geralmente, é uma relação de domínio e escravidão. Aí está a sabedoria. A relação de Deus conosco é uma relação de domínio, mas é de amor, perdão, salvação, libertação. Essa é a pátria que nós vivemos, este é o reino no qual fomos inseridos através de Cristo. Ele é o reino em pessoa. E é uma vida de amor e serviço para o bem do outro, não para escravizar o outro. Então, todos nós não somos chefes, nós somos servos de Deus. Então, é Deus que está no controle. Ele nos dá o comando, a direção. Olha, filho, dirige por aqui, dirige por ali. Te dou os sinais, a palavra, os mandamentos, a sabedoria e tudo mais. E esta é a sabedoria. E esta, então, faz a diferença em nossa existência. Tá? Então, muitas vezes, nós somos confrontados com provações. E aí, quando um cristão passa por provação, ou sofre tentações, e tem dificuldades, e tropeça e cai, o cristão, de novo, qual é a diferença? O cristão sempre olha, ele levanta a cabeça e olha para Jesus. Veja Pedro, quando negou a Cristo, ele olhou para Jesus, cantou o galo, ele olhou para Jesus e Jesus o acolheu. Então, essa é a diferença. E o cristão, diante do pecado, qual é a diferença que vem da sabedoria de Deus? A diferença é que o cristão sábio e humilde, ele sempre diz, pá, eu pequei. Ele se arrepende, confessa os pecados, pede perdão, recebe esse perdão, dá para o outro, pede para o outro, vive-se a reconciliação e não a separação, não a divisão, e assim somos fortalecidos. E essa sabedoria de Deus é que faz a diferença em nossa existência. Nos versículos 6 a 8, então, nós temos, né, a condição para alcançar alguma coisa, Senhor. E aí, resumindo, é confiar em Jesus como Senhor e Salvador. A importância, então, de permanecer alegre e feliz em meio às tribulações, tanto no trabalho, na vida de família e também nas igrejas, nas comunidades, nas congregações. Temos sempre desafios, mas Deus é maior e Ele sempre está conosco. Vamos então cantar agora a música, o hino Em Jesus, Amigo Temos. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido,
gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, diz tu provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados te mandou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Nós vamos continuar agora na parte muito importante do texto, né, que eu esqueci de ler aqui para vocês, antes, então, falando das tentações e provações, os versículos 12 ao 18 do capítulo 1 de Tiago. Né? Estamos estudando o livro de Tiago, agora, então, o capítulo 1, versículos 12 a 18, pelo menos assim a gente ver a importância dessa reflexão. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, o pecado, quando está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Interessante a tentação, né? A tentação, ela começa com um olhar, né? A gente começa a olhar para alguém ou algo, desperta a cobiça, e aí vem o pecado. Por isso que então os mandamentos 9 e 10 dão essa orientação para a gente: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, enfim, né, tanto a casa quanto a mulher do teu próximo, enfim, o cônjuge, enfim, em todas as suas relações. Né? Então, o 9 mais as coisas e o 10 mais as pessoas do nosso convívio. E tudo começa com o olhar. Então, a gente começa a enfraquejar, não se disciplinar, não se controlar. Tudo pode começar com o olhar. E aí, temos muitas histórias difíceis, porque as pessoas não souberam controlar a sua mente, as suas emoções, o seu olhar, a sua vida e as suas ações. E então, né, alguns então têm realmente enveredado por caminhos muito tortuosos. E é interessante, né, quando se fala tentação, na primeira carta aos Coríntios 10, 2 versículos legais, o 12 e o 13. 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Aquela coisa do orgulho, né? Eu não. Eu sou sujeito, eu sou um ser humano, então, humildade e dependência de Deus. O 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam,
Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. E esse suporte é Cristo, é a palavra, é a sabedoria dele, que vai me capacitar a dizer não para o pecado e sim para a vontade de Deus. Então, tem muitas situações que nos levam à cobiça, né, e tentações, e aí precisamos de Deus a sabedoria e a força para dizer não para o pecado e sim para Deus. E essa sabedoria está na palavra, e a força para dizer o sim para Deus e dizer não para o pecado está em Deus, está na sua palavra, está na fé que Deus nos dá em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí vem agora, então, os versículos de Tiago, capítulo 3, versículos, então, 13 a 18, onde fala da sabedoria do nosso Deus, tá? Tiago 3, versículos 13 a 18. A verdadeira sabedoria. Irmãos, aqui então lemos a palavra. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana, e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Este texto aqui merece só um estudo específico sobre ele. Em outra oportunidade, quem sabe a gente pode aprofundar, tá? Mas realmente Cristo, que é o modelo de sabedoria, ele tinha essa filosofia de amor e simplicidade, uma humildade fora do comum. Não tem um ser humano que pode ser comparado com Cristo. A humildade que ele tinha como servo de Deus. E aí nós temos de Deus, em Cristo, este exemplo, esta inspiração, esta motivação de sermos humildes. E o verdadeiro sábio, ele sempre é humilde. Porque sabe que ele depende totalmente de Deus. E você depende totalmente de Deus. Nós lembramos, então, segunda carta aos Coríntios 12, versículos 7 a 10, resumindo, diante das dores e provações, tentações que o apóstolo Paulo falava, então Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o apóstolo Paulo, ele também tinha essa grande humildade, porque ele dependia de Deus. E quando um cristão, ele é sábio e é humilde, ele faz mais assim para o outro do que assim. Em muitos relacionamentos que as pessoas têm umas com as outras, seja no casamento, na família, na igreja, no seu trabalho, nas suas relações sociais, geralmente as pessoas, quando veem dificuldade nos outros, a gente faz assim para o outro. E Jesus, tomando o exemplo de Cristo, então ele diz para nós: ô filha, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe aliviarei. Então, o cristão, quando ele é sábio e humilde, ele não faz assim. Ele faz assim. Como é você quando lida com pessoas em alguma dificuldade de relacionamento? Você faz assim ou você faz assim? E aí, quanto mais a gente saboreia a graça de Deus, nós vamos julgar menos e compreender mais.
E aí está a diferença quando a gente vê problemas de relacionamento em qualquer situação e organização. Quando há pessoas sábias e humildes, ou seja, ela tem o referencial na palavra, na graça, no amor, no perdão, na sabedoria de Deus. E aí tudo é diferente. E aí, como Cristo se colocou do nosso lado, nós também nos colocamos lado a lado, ombro a ombro. E a gente senta de igual para igual. Não, eu no trono e você lá com aquele lugar abaixo. É juntos. Como Jesus também andou junto conosco. Se fez gente conosco. Então, realmente, por isso que em Cristo e com seu perdão, versículos 17 em diante, diz que a sabedoria ela vem do céu, ela é pura. É pacífica, ou seja, promove a paz, ela tem paz no coração pelo perdão, ela vive a reconciliação, o perdão, a paz e a união, ela é bondosa e amigável, ela é cheia de misericórdia, quer dizer, então eu fui alcançado pela misericórdia, eu tenho um coração cheio de misericórdia, de bondade, como é o de Deus para comigo e com você. E aí, então, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência, e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Este texto é maravilhoso. Você viver essa graça, viver a paz de Cristo e estender sempre a mão para o outro. Porque a gente, então, quando lida com pessoas que caíram, a nossa tendência de novo é fazer o quê? Acusar, em vez de estender a mão. E é dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em que eu posso te ajudar? E nós podemos ajudar. Não empurrar para o precipício com os julgamentos e críticas, mas estender a mão e puxar de volta, para a gente chegar junto lá a receber todos a coroa da vida. Os que são fiéis até a morte, todos, igualmente, vão receber a coroa da vida. Então, que possamos com alegria viver essa graça maravilhosa todos os dias da nossa vida. Então, realmente, né, como é importante a gente poder ter essa sabedoria que nos dá a capacidade de lidar com situações difíceis. E ela realmente, então, tem essa grande importância, porque temos na palavra a referência, a fonte, e também nela temos orientação para uma prática que nos leva a ter uma vida consagrada a Deus. E é importante que nós, então, tenhamos atitudes positivas, que nós possamos, então, quando estar diante de situações difíceis, podemos, então, buscar de Deus a força para viver essa graça. E aí, como vimos no versículo 18, então, as características desta sabedoria, né? Viver em fé, humildade, dependência, na paz do Senhor, né? Então, na direção de nosso Deus. Qual é, então, a diferença entre sabedoria e conhecimento? Uma coisa é o saber, outra coisa é eu aplicar. E aí, então, tem a sabedoria e tem o entendimento, o como fazer isso, o quando fazer, qual é o momento certo. E aí, então, sabedoria e entendimento. E o princípio da sabedoria está na palavra de Deus. E aí nós temos em Provérbios 9 e 10, também no Salmo, e também Provérbios 4 e 7, mas também lembramos no Salmo 111, versículo 10, que é o temor de Deus, a reverência a Deus, o respeito a Deus. Ali está a nossa força motriz, né, para viver a sabedoria de Deus. Então, essa capacitação que o Espírito Santo dá a mim e a você. Muito bem. Que maravilhoso é podermos estar diante disso e viver isso em cada dia de nossa vida. Nós, então, queremos conversar com Deus em oração e, no final, queremos, então, orar ao Pai Nosso em conjunto. Pai Celeste, nós te agradecemos porque nos amparaste durante toda a nossa vida com a tua graça e poder. Sabemos que sem ti não estaríamos aqui nesta hora. Agradecemos-te pelos bens materiais, como o alimento, a casa, o trabalho, o descanso e tantos outros. Mas, acima de tudo, te louvamos pelo conhecimento que temos do Salvador Jesus e pela fé nele que teu Espírito Santo criou em nós. Por tua graça, querido Pai Celeste,
Apaga nossa culpa do pecado por amor de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, com teu Santo Espírito, para que ele nos capacite a permanecermos fiéis a ti, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de provações e até mesmo nas tentações. Não permitas desanimarmos e deixarmos de ser atuantes no teu reino aqui no mundo, através das nossas congregações e aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde nos divertimos, aonde nós interagimos. Pedimos que nos dês muita sabedoria para que nossa vida seja um momento que irradie luz neste mundo para a honra e glória do teu santo nome. E que o Espírito Santo nos conduza e nos habilite a meditar na tua palavra, a crescer na fé e na confiança em teu nome. Ajuda-nos a viver de acordo com a orientação do teu ensino. Ó Deus querido, nós também, então, damos-te graças pelos aniversariantes dessa semana e desses dias próximos. Lembramos a Deus com carinho a tua filha e nossa irmã Cláudia Steyer. Ó Deus amado, abençoa ela e todos os aniversariantes nessa graça, nessa alegria da salvação, de viver o amor com a família, com os amigos, irmãos na fé, e continuar sendo vencedora com Jesus e também os demais aniversariantes vencedores com Jesus. Ó Deus, também, então, damos-te graças por estar abençoando a mãe do Silário com uma boa recuperação, com bom tratamento, e assim ela pode também ter essa alegria de estar na companhia da família, de amigos, irmãos na fé. Nós também, Senhor Deus, colocamos diante do teu altar a nossa súplica por tua filha e nossa irmã na fé, a Ivete Gesser, a mãe do Fábio, que então começou um tratamento, está um tratamento muito difícil, delicado para a sua saúde, e pedimos a Deus então que teu Santo Espírito habilite, fortaleça, dê sabedoria aos médicos, os procedimentos, tudo que precisa ser feito, os medicamentos. Abençoa também então a parte do seu corpo que está em tratamento, a recuperação dela, e ela possa então, mais uma vez, de todas as experiências que ela e cada um de nós tem, ela também então ter essa experiência da vitória, que tudo dê certo para os encaminhamentos da cirurgia, depois a recuperação, os procedimentos, e ela possa, então, continuar a sorrir pela vida, para a vida, mesmo que às vezes a vida não sorri para a gente. Mas nós podemos sorrir para a vida, podemos sorrir para Jesus e para todos os que nos cercam. Tanto a ela quanto aos demais enfermos na nossa oração de súplica e gratidão, e também pelos cuidadores, pelos profissionais da saúde, enfim, também todos os cristãos que com a sua vocação, a sua profissão, te servem com amor, alegria e dedicação. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para te pedir e te agradecer, nós unimos a Cristo e como a tua família, juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nós continuar nosso louvor a Deus, agora com a canção Cristo é a Felicidade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade, poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor pela vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e nele encontrar a verdade. Sorrir com a paz de um menino ao olhar para o sol que começa a brilhar.
triste é a felicidade, triste é a felicidade. Sem ter amor pela vida, não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perdeu a ilusão, saber perdoar com bondade, andar sem temor pela vida e sentir o calor de se ter liberdade. Isto é a felicidade, isto é a felicidade. Sem ter amor pela vida, não há quem seja feliz de verdade. Isto é a felicidade, isto é a felicidade. Sem ter amor pela vida, não há quem seja feliz de verdade. Muito bem, irmãos. Nós queremos lembrar vocês, na nossa congregação Emanuel, nós temos amanhã de noite, dia 13, às 7 da noite, 19 horas, nosso culto de adoração ao nosso Deus. E durante o culto deste sábado haverá a escola dominical, o culto infantil, culto para as crianças também. Nós lembramos que amanhã, dia 13, sábado, haverá o Congresso Distrital de Jovens, do Divali Jovem, a realizar-se aqui em Indaial, na congregação São Paulo, bairro Carijosa. Começa às 8 horas já ali, inscrição, 8h30 então a programação, e vai até a tarde, em torno das 5 da tarde. Então, nossos jovens também, todos os jovens cristãos são convidados a participar. É claro que precisou já antes fazer a sua inscrição. Também nós lembramos, destacamos que no próximo domingo teremos um evento muito especial da igreja em nosso estado, que é a comemoração dos 117 anos da nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então 117 anos, e também 100 anos da Igreja Luterana, IELB, em Santa Catarina. E este grande evento vai acontecer no outro domingo, dia 21, às 9h30, no Parque da Cebola, em Ituporanga. É preciso uma colaboração no sentido de informar o quanto antes quem vai. Então, falem com os pastores para passar essa informação lá aos que se organizam. E também lá tem poucos restaurantes no domingo. Então, também é importante fazer reserva e também pode falar conosco. E nós, então, nossas redes sociais temos informado lá algumas sugestões de restaurantes. E é preciso também fazer reserva para poder, então, ter seu almoço aí após o evento lá, né, em Ituporanga. Nossa gratidão a vocês todos por esse momento tão importante do nosso encontro com Deus. Nós, então, antes de nós concluir com a bênção, nós queremos cantar essa canção, que aqui vocês não conhecem essa canção, mas ela é muito bonita. É uma canção da noite, Quando o Sol se Puser. Quando o sol se puser, o soninho chegar, vou deitar e sonhar com Jesus. Seus anjinhos virão minha noite embalar. Tudo é paz quando vou descansar. Pode o vento soprar, pode o céu trovoar, nada tenho a temer, pois eu sei que o Senhor há de estar, minha vida vigiar. Ele diz, nunca te deixarei. Quando o dia raiar, com o céu todo azul, meus olhinhos de novo abrirei. Neste dia ao Senhor todo dedicarei,
uma vida de amor seguirei. Pode o vento soprar, pode o céu trovoar, nada tenho a temer, pois eu sei que o Senhor há de estar, minha vida vigiar. Ele diz, nunca te deixarei. Ele diz, nunca te deixarei. Irmãos queridos, que para esta noite, esse final de semana, esse feriadão, sempre esteja com vocês a bênção do Senhor. Por isso proclamo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam rica e graciosamente com vocês e com os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite. Deus os guarde por sua graça. Jesus ama vocês e nós também os amamos. Vamos em frente, porque o Senhor Deus continua com a gente. Obrigado. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça